suntuosa, quem achará? O seu valor excede o de finas joias, o coração do seu marido confia nela. Bom dia, queridas ouvintes, bom dia, amadas irmãs. Mais um dia, graças a Deus, hoje 12 de novembro. Vamos desfrutar de mais provérbios, palavras de sabedoria. O provérbio de hoje fala assim: o que bendiz ao seu vizinho em alta voz, logo de manhã, por maldição lhe atribui o que faz. Provérbios 27, 14. E o título de hoje, não viva de aparências. Esse texto é do livro Dias Mais Sábios, da editora Árvore da Vida, autor Pedro Dong. O texto dos Dias Mais Sábios, o irmão escreveu para a gente entender melhor, né, o que o provérbio quer dizer. Muitas vezes não entendemos, mas o irmão escreveu aqui o texto explicando assim o que é que o provérbio está querendo dizer, o que é que o rei Salomão quis falar para nós. Então vamos lá. Não viva de aparências. Jesus nos ensina a nos guardar de exceder a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. De outra sorte, não teremos galardão junto de nosso Pai Celeste. Mateus 6:1. Logo, tudo o que fizermos deve ser de maneira discreta. Há, porém, quem goste de mostrar que o seu casamento é perfeito, que seus filhos são os melhores do mundo, que a sua vida é maravilhosa. Mas isso não é a realidade, pois todos temos problemas. Verdade, todos temos problemas e nada é perfeito em nossas vidas. Isso é viver de aparências e falar com discrição. Abri um parênteses aqui, o irmão está falando que todos nós temos problemas, seja de uma forma ou de outra, seja um problema financeiro, problema de saúde, problemas com filhos, problema com esposa, espiritual, mas todos nós temos problemas. Mas sempre a gente tem que ir diante do Senhor, né? Orar ao Senhor, invocar o nome dEle e entregar nas mãos do Senhor os nossos problemas, que Ele resolve junto com a gente. Continuando o texto, fala assim: existe algo, entretanto, que deve ser visto em nós com realidade: o trabalhar da vida de Deus. Assim poderemos ajudar quem está passando pelas mesmas situações em que já fomos trabalhados por Ele. Para isso, façamos como Paulo nos ensina: não fazer nada por vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Filipenses 2:3. Mantendo a humildade e a discrição, somente a vida de Deus será visível em nós, sendo ela apta a transformar todo aquele que o recebe. Tem um trechinho aqui também que fala que nós podemos procurar pessoas com experiências, pessoas que você possa confiar para pedir ajuda, para ajudar a resolver o problema também. Pessoas com experiências, pessoas que já passaram pelas mesmas coisas. E assim nós poderemos levar a nossa vida para não viver uma vida de aparência. Amém? Até amanhã com mais provérbios, palavras de sabedoria. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Neide Soares Marques. Levantar antes de qualquer outra coisa. Faça uma Irmãos, amados ouvintes, hoje estamos com mais uma palavra do Alimento Diário. E no Alimento Diário temos uma palavra de oração, que é: o Espírito de Deus me fez e o sopro do Todo-Poderoso me dá vida.
Essas palavras estão em Jó 33, 4. Sim, aqui nos diz, né, que o Espírito de Deus nos fez. E quando o Senhor soprou no homem, ele deu vida, deu espírito humano. A mensagem de hoje é esta: há um espírito no homem. O ponto central da mensagem desta semana é entendermos a constituição do homem. Para isso, precisamos fazer um exame, como um raio-x e uma ressonância magnética do ser humano, para vermos como ele funciona, como foi criado por Deus e como executará a vontade de Deus. Quando Deus formou o homem do pó da terra, ele soprou nas narinas o fôlego da vida, o homem tornou-se alma vivente. O fôlego da vida em hebraico é Neshama. É uma palavra usada como sinônimo de Espírito Santo. Espírito em hebraico é Ruach. Ambos os termos se referem ao Espírito, mas Neshama é o Espírito que foi soprado para dentro do homem. Tornou-se o espírito humano, conforme escrito em Provérbio 20. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor. A alma passou a existir como resultado de Deus soprar seu espírito no homem. Portanto, o homem é composto de 3 partes: o corpo formado do pó da terra, o espírito humano, esse que nascemos com ele, e criado o Espírito de Deus, e a alma resultante de Deus soprar seu espírito no homem. Porque Deus criou a alma humana para que ele nos deu a alma como personalidade. Deus deseja que tenhamos personalidade própria. Assim como cada um tem a própria impressão digital, mesmo gêmeos idênticos têm impressão digital diferente um do outro. Assim também não existem 2 almas idênticas no mundo, pois somos todos diferentes. Deus não nos criou como robôs fabricados em série, mas cada um de nós é singular e é importante para Ele. Deus nos criou como indivíduos e valoriza isso. Mas Ele quer encabeçar-nos, governar-nos, mesmo sendo tão diferentes. Deus quer estabelecer seu governo sobre todas as almas. Por isso, após sermos salvos, nós nos tornamos membros do corpo de Cristo. Somos almas tão diferentes, todavia, encabeçados por Deus, Ele pode usar-nos em diferentes funções. Mas nossa alma precisa ser preenchida com Cristo. Deus não elimina nossa personalidade, e isso é tremendo. Cristo consegue preencher-nos com sua vida e com sua realidade, sem alterar nossa personalidade. Não perdemos nossa personalidade. Você será você mesmo na eternidade. Só que totalmente preenchido com Cristo e governado por Ele. O espírito do homem é sua parte mais íntima. É a parte que o discerne. Se quisermos conhecer as profundezas de Deus, precisamos conhecer o Espírito de Deus, que percrusta e revela todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Isso está em 1 Coríntios 2,10.
Graças a Deus, pois por sua misericórdia, toda semana recebemos revelações após revelações, e isso nos faz conhecer mais profundamente nosso Deus. Mas, se quisermos conhecer o homem, precisamos ir ao espírito do homem. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito, que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. No livro de Jó, lemos: na verdade, é o espírito do homem e o sopro do Todo-Poderoso faz sábio. Aqui, espírito é ruach, e sopro e neshama. Então, há um ruach no homem e um neshama do Todo-Poderoso. Lhe dá entendimento. Em sua experiência, se Deus pensasse apenas em si mesmo e para si recolhesse o seu espírito e o seu sopro, toda a carne juntamente expiraria e o homem voltaria ao pó. Isso está em 32, 14, 15. Por que ele disse isso? Porque estar sofrendo ao extremo, Jó achava que Deus não se preocupava com o homem e o acusou de insensível, afirmando que ele não conhecia as dores humanas e o abandonara à sua própria sorte. No segundo versículo, espírito é ruach, o sopro de neshama. Se Deus pensasse somente em si mesmo, bastaria recolher o espírito que ele soprara no homem, e todos morreriam. Graças ao Espírito de Deus estamos vivos. Porque se Deus recolhesse para si o espírito, nosso corpo físico morreria, voltando ao pó. Por isso, valorizemos o fato de que Deus criou o ser humano para seu propósito. Louvado seja Deus. Agora, de toda essa mensagem, alguma coisa a gente tem que ganhar, né, irmãos? O que eu tive luz nessa palavra foi: porque Deus criou a alma humana? Porque Ele nos deu a alma como personalidade? Deus deseja que tenhamos personalidade própria, assim como cada um tem a própria impressão digital. Que mesmo gêmeos idênticos têm impressão digital diferente um do outro. Assim também não existem duas almas idênticas no mundo, pois somos todos diferentes. Deus não nos criou como robôs, irmãos, que são fabricados em série. Mas cada um de nós é singular, é único, é importante para Deus. Deus nos criou como indivíduos e valorizemos isso. Não é, irmãos? Essa foi a luz dessas palavras que nós vimos nessa mensagem. Agora, tem uma direção também que eu ganhei. Então, o Espírito de Deus que percrusta e revela todas as coisas, até mesmo as mais profundas de Deus. Essa é a minha direção, estar crendo nisso. Não é? Agora, a minha admoestação, essa que eu tive pela palavra, é: graças ao Espírito de Deus estamos vivos, porque se Deus recolhesse para si o Espírito, nosso corpo físico morreria, voltaria ao pó. Por isso, valorizemos o fato de que Deus criou o ser humano para o seu propósito. E qual é o seu propósito? É que ele sirva o Senhor e siga a tua palavra, porque a palavra do Senhor é vida para nós.
Louvado seja Deus por tais palavras, irmãos. Espero que cada um tenha ganho também, como eu ganhei nessa palavra. Até a próxima vez, irmão, com nosso Senhor Jesus Cristo. Seja em cada momento de sua vida e dos seus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos. Amém. Amém. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, a todo tempo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, a todo tempo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, a todo tempo, Cristo está intercedendo por nós. A todo tempo, tempo todo, a todo tempo, tempo todo, a todo tempo, Cristo está intercedendo por nós. Tua sã palavra chove sobre mim e meu coração se abre para ti. Bom dia, amadas irmãs. Jesus é nosso Senhor. Estamos começando mais uma leitura bíblica nesta quarta-feira. E quero convidar você para ler com a gente. Nós adquirimos o hábito de leitura, né? Porque já há vários anos a gente vem lendo a Bíblia e a gente sente muita falta quando perde alguma leitura bíblica, né? Porque é gostoso você ler, né? Muito gostoso. E ler junto com outras irmãs, então é mais prazeroso ainda, né? Faça um grupo aí na sua casa, né? Com a família, vamos ler a Bíblia, né? Ano que vem, já estamos no final do ano, aí quando chegar janeiro, você começa, procure um roteiro que você goste, né? Tem vários roteiros, né? Você começa a ler com a sua família, tá? Fica a dica aí para você, é muito bom, tá? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos também pela nossa saúde. O Senhor tem nos guardado, protegido. Senhor, nós oramos pelas nossas irmãs, as irmãs mais idosas, com problemas de coluna, problemas de nervo ciático. Senhor, possa ser com nossas amadas irmãs. Senhor, cuida de cada uma de nós possamos estar saudáveis para servir o Senhor. Ainda somos muito úteis ao Senhor, que o Senhor possa guardar todas as irmãs, todas as intendentes, né? Todas nós que já temos uma certa idade, o Senhor possa preservar nossa saúde e também seja com cada família, nós oramos pelas famílias, sejam unidas, que as famílias amem o Senhor, desfrutem o Senhor juntas, que o Senhor possa guardar a nossa família. Ó Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Vamos ler capítulos 24, 25 e 26. Mas para você não ficar desencorajada, os capítulos são bem curtos, tá? Vamos lá. A parábola da panela, capítulo 24, versículo 1. A palavra do Senhor veio a mim no 9º ano, no 10º mês, aos 10 dias do mês, dizendo: Filho do homem, anote o dia de hoje. Sim, o dia de hoje. Porque o rei da Babilônia começa o cerco de Jerusalém neste dia. Conte uma parábola à casa rebelde e diga: assim diz o Senhor Deus. Ponha a panela no fogo,
Encha com água. Acrescente pedaços de carne, todos os bons pedaços, tanto da parte traseira como da parte dianteira. Coloque também os melhores ossos. Pegue isso dos melhores animais do rebanho. Empilhe lenha debaixo da panela. Deixe ferver bem e cozinhe os ossos dentro dela. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, da panela cheia de ferrugem que não foi tirada dela. Tire de dentro a carne, pedaço por pedaço, sem escolha, porque a culpa de sangue está no meio dela. O sangue foi derramado sobre a rocha escalvada e não sobre a terra, para o cobrir com o pó, para fazer subir a indignação. Para tomar vingança, eu pus o seu sangue numa rocha escalvada, para que não fosse coberto. Portanto, assim diz o Senhor Deus: ai da cidade sanguinária, eu mesmo aumentarei a pilha de lenha. Amontoe muita lenha, acenda o fogo, cozinhe a carne, engrosse o caldo. Deixe que os ossos fiquem torrados. Ponha a panela vazia sobre as brasas, para que ela aqueça, o seu cobre se torne candente, a impureza que está dentro dela se derreta e a sua ferrugem se consuma. Trabalho inútil, a sua muita ferrugem não sai, nem pelo fogo. Jerusalém, por causa da sua imunda perversidade e porque eu quis purificá-la, mas você não ficou limpa. Você não ficará pura de novo até que eu tenha satisfeito o meu furor contra você. Eu, o Senhor, falei, será assim, eu farei. Não voltarei atrás e não pouparei nem mudarei de ideia. Você será julgada segundo os seus caminhos e segundo os seus atos, diz o Senhor Deus. Ó Senhor Jesus. A viuvez de Ezequiel, versículo 15. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: filho do homem, eis que com um só golpe tirarei aquela que é a delícia dos seus olhos. Você não deve lamentar, nem chorar, nem derramar lágrimas. Sofra em silêncio. Não faça lamentação pelos mortos. Prenda o seu turbante. Ponha as sandálias nos pés. Não cubra o bigode e não coma o pão que lhe mandarem. Falei ao povo pela manhã e à tarde a minha mulher morreu. Na manhã seguinte fiz como me havia sido ordenado. Então o povo me perguntou: você não vai nos explicar o que significa para nós isso que você está fazendo? Eu respondi: a palavra do Senhor veio a mim dizendo: diga à casa de Israel, assim diz o Senhor Deus: eis que profanarei o meu santuário, do qual vocês tanto se orgulham, que é a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração. Os filhos e as filhas que vocês deixaram para trás cairão a espada. Vocês farão o que eu fiz. Não cobrirão o bigode, nem comerão o pão que lhes mandarem. Manterão o turbante na cabeça e as sandálias nos pés. Não irão lamentar nem chorar, mas serão consumidos nas suas maldades, e gemerão uns pelos outros. Assim Ezequiel será um sinal para vocês. Tudo o que ele fez, vocês também farão. Quando isso acontecer, vocês saberão que eu sou o Senhor. Filho do homem, no dia em que eu lhes tirar o objeto do seu orgulho, a sua alegria e a sua glória, a delícia dos seus olhos e o desejo do seu coração, bem como os seus filhos e as suas filhas, nesse dia um sobrevivente virá falar com você para lhe dar a notícia.
Nesse dia, você poderá abrir sua boca para falar com aquele sobrevivente. Você falará e não mais ficará mudo. Assim, você será um sinal para eles e eles saberão que eu sou o Senhor. Agora, nossas notas, né? Capítulo 24, nota 1. A data desta profecia é significativa. Esse foi o dia em que Nabucodonosor iniciou o cerco em Jerusalém. Em janeiro de 588 a.C. Mais tarde, na história de Israel, a data se tornou um dia designado a jejum e foi observada já no tempo do profeta Zacarias. Você pode conferir com Zacarias 8, versículo 19. Esse era o dia para o qual Ezequiel vinha apontando há mais de 4 anos. A data era tão significativa que ela também foi mencionada pelo escritor de 1º e 2º Reis, capítulo 25, versículo 1. E pelo profeta Jeremias, em Jeremias, capítulo 39, versículo 1. Nota 3, essa é a última da expressão a casa rebelde, que é exclusiva de Ezequiel. Agora vamos ver o que significa a carne na panela. Aqueles que foram deixados em Jerusalém eram como a carne selecionada destinada à panela, em comparação com os subprodutos descartados que representam as pessoas levadas para o exílio. Ezequiel proferirá agora uma parábola baseada no mesmo tipo de imagem e, mais uma vez, condena Jerusalém em vez de tranquilizá-la. Então, o Senhor selecionou alguns para ficar na panela, ou seja, ficar em Jerusalém. Outros serão levados cativos. Nota 4. A expressão bom pedaço se refere às melhores ofertas levíticas, né? Pode conferir com Números, capítulo 18, versículo 12. Essas melhores partes eram o peito e a coxa. Nota 5. Em outra parte de Ezequiel, o rebanho representa o povo de Israel. Assim, os pedaços de carne dentre o rebanho provavelmente retrata os habitantes de Jerusalém que seriam fervidos no fogo do julgamento do cerco de Nabucodonosor. Então, esse cerco aí significa que eles estão cercados mesmo, né, pelo inimigo. Né? Então, não vão poder sair para comprar comida, eles não vão poder sair para nada. Né? Vai acabar a comida, vai acabar tudo, eles vão ficar ali à mercê do inimigo. Né? À mercê do inimigo. Aí vem a peste, vem a fome. Quem sair, vem a espada. Quem ficar, vem a fome e a peste. E a morte. Né? Ó Senhor Jesus. E nós vimos o Senhor chamando Jerusalém de sanguinária. Exatamente como a cidade pagã de Nínive também foi chamada assim. A escória representa a injustiça e culpa de sangue. E fala que o sangue vai ficar descoberto, isso para mostrar que o que está acontecendo é uma vingança de Deus. O Senhor leva a esposa de Ezequiel. E ele vai ser um modelo para que os outros o imitem. Então, ele é proibido de fazer 5 coisas que normalmente as pessoas faziam quando perdiam um ente querido. Então, esses gestos típicos da antiga lamentação israelita.
Nota 17. Primeiro, gemido. Segundo, cobrir o rosto. Terceiro, comer um pão especial para os pranteadores, para fortalecer, né, a pessoa. Além disso, costumava-se cobrir a cabeça de terra. Não era para fazer isso, não era para tirar o turbante. 4, é para manter as sandálias nos pés. São 5, né? Gemido, adorno, que é o turbante, sandália nos pés, não cobrir a cabeça e comer pão. Essas 5 coisas aí não podia fazer. E o Senhor também disse que iria destruir o santuário. Nota 21. A destruição do santuário incluía a queda da cidade. A destruição que Deus traria ao santuário do povo é uma das punições pactuais prescritas na lei mosaica para a desobediência nacional. Isso quer dizer que ele vai punir a nação toda. Jerusalém morreu como a esposa de Ezequiel. E com ela, o templo e os métodos prescritos de adoração. Assim como aconteceu com Ezequiel, o povo não tinha permissão para lamentar. Ezequiel agora iria se calar, ficar mudo. Só iria voltar a falar quando tudo o que ele falou acontecesse com Jerusalém. E um mensageiro traria notícia para ele. Aí ele poderia falar. Nota 27. A capacidade de Ezequiel para falar novamente sinalizará que o seu ministério de 6 anos de anúncio de julgamento está encerrado. E um novo ministério de consolação começará. Vamos entrar no capítulo 25. Profecia contra Amon. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, vire o seu rosto contra os filhos de Amon. Ouçam a palavra do Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus. Visto que vocês disseram, bem feito, quando o meu santuário foi profanado, quando a terra de Israel foi arrasada e quando a casa de Judá foi levada para o exílio, eis que eu os entregarei ao poder dos filhos do Oriente, que estabelecerão os seus acampamentos no meio de vocês e ficarão morando aí. Eles comerão as frutas e beberão o leite de vocês. Farei de Rabá uma estrebaria de camelos e dos filhos de Amon um curral de ovelhas, e vocês saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, visto que vocês bateram palmas, pularam de alegria e com o mais profundo desprezo se alegraram por causa da terra de Israel, eis que estenderei a minha mão contra vocês e os darei por despojo às nações. Eu os eliminarei do meio das nações e os farei perecer do meio dos povos. Acabarei com vocês e vocês saberão que eu sou o Senhor. Quem são os Amon? Os amonitas, né? É o povo descendente de Ló, do incesto de Ló, com uma das filhas dele, né? Eles bateram palmas, dizendo, bem feito o que aconteceu com Jerusalém, né? Riu da desgraça de Jerusalém. E porque eles fizeram isso, o Senhor vai vingar. Certo? Profecia contra Moabe. Quem é Moabe? É o outro povo descendente do incesto de Ló com a outra filha dele, os Moabitas. Versículo 8. Assim diz o Senhor Deus, visto que Moabe e Seir dizem, a casa de Judá é como qualquer outra nação, eis que abrirei o flanco de Moabe, começando pelas cidades, sim, pelas cidades da fronteira,
a glória daquela terra, Bet-Jesimote, Baal, Meon e Kiriataim. Eu as darei aos povos do Oriente como propriedade, juntamente com os filhos de Amon, para que destes não haja memória entre as nações. Também executarei juízos contra Moabe, e os moabitas saberão que eu sou o Senhor. Então, é como o pai, né? O pai disciplina o filho, mas não quer que ninguém ria dele, né? Ele defende o seu filho. Então, quando eles dizem que Israel é como qualquer outra nação, o Senhor não gostou, porque eles são o povo escolhido de Deus, eles não são qualquer nação. Então, o Senhor vai puni-los porque eles disseram isso. Profecia contra Edom. Quem é Edom? É a descendência de Esaú, o irmão de Jacó. Versículo 12. Assim diz o Senhor Deus, visto que Edom se mostrou vingativo para com a casa de Judá e se fez culpado ao extremo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus, também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele pessoas e animais. Farei de Edom um deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada. Exercerei a minha vingança contra Edom, por meio do meu povo de Israel, que fará em Edom segundo a minha ira e segundo o meu furor. E os edomitas conhecerão a minha vingança, diz o Senhor Deus. O Senhor também, né, repreendendo aqui Edom, porque eles eram vingativos e já tinham se vingado do povo de Israel. Então, o Senhor vai estender a mão contra Edom também. Então, ninguém pode brincar com os filhos do Senhor. Profecia contra a Filístia. Versículo 15. Assim diz o Senhor Deus, visto que os filisteus se mostraram vingativos e com profundo desprezo executaram vingança para destruírem com inimizade sem fim, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estenderei a minha mão contra os filisteus. Eliminarei os queretitas e destruirei o resto da costa do mar. Tomarei deles grandes vinganças, com furiosas repreensões. E saberão que eu sou o Senhor, quando eu tiver exercido a minha vingança contra eles. Só fazer um breve comentário. Você percebeu que o Senhor julgou primeiro Israel? É o povo escolhido de Deus. O Senhor julgou primeiro os seus filhos, né? Seu povo escolhido. E agora começa a julgar as nações. Profecia contra Tiro. No 11º ano, no primeiro dia do mês, a palavra do Senhor veio a mim, dizendo: Filho do homem, Tiro disse a respeito de Jerusalém: bem feito! Foi arrombada a porta dos povos, ela se abriu para mim. Eu me tornarei rico, agora que ela já foi arrasada. Por isso, assim diz o Senhor Deus, eis que eu estou contra você, ó Tiro, e farei subir muitas nações contra você, assim como o mar faz subir as suas ondas. Elas destruirão as muralhas de Tiro e derrubarão as suas torres, e eu varrerei o seu pó e farei dela uma rocha escalvada. No meio do mar, ela virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Porque eu anunciei, diz o Senhor Deus, e ela se tornará despojo para as nações. Suas filhas que estão no continente serão mortas à espada e saberão que eu sou o Senhor. Porque assim diz o Senhor Deus, eis que trarei contra Tiro o rei Nabucodonosor, que virá da Babilônia, do norte, e que é o rei dos reis. Ele virá com cavalos e carros de guerra, com cavaleiros e com um enorme exército. As suas filhas que estão no continente, ele as matará à espada. Construirá torres de ataque e levantará uma rampa contra você, virá com uma barreira de escudos, disporá os seus arietes contra suas muralhas
e com barras de ferro derrubará as suas torres. Os cavalos dele serão tantos que você ficará coberta de pó. As suas muralhas tremerão com o estrondo dos cavaleiros, das carretas e dos carros de guerra, quando ele entrar pelos seus portões, como quem entra numa cidade em que se fez uma brecha na muralha. Com os cascos dos seus cavalos socará todas as suas ruas. Matará o seu povo à espada, e as suas fortes colunas cairão por terra. Roubarão as suas riquezas e saquearão as suas mercadorias. Derrubarão as suas muralhas e arrasarão as suas casas luxuosas. As suas pedras, a sua madeira e o seu pó eles lançarão no meio das águas. Farei cessar o ruído das suas canções e não se ouvirá mais o som das suas harpas. Farei de você uma rocha escalvada, você virá a ser apenas um lugar onde pescadores secam as suas redes. Você jamais será reconstruída, porque eu, o Senhor, falei, diz o Senhor Deus. Assim diz o Senhor Deus a Tiro: não é fato que as terras do mar tremerão com o estrondo da sua queda? Quando gemerem os feridos, quando se fizer espantosa matança em suas ruas? Todos os príncipes do mar descerão dos seus tronos, tirarão de si os seus mantos e despirão as suas roupas bordadas. Eles se vestirão de tremores, ficarão sentados no chão, tremendo sem parar, e ficarão espantados por causa de você. Farão uma lamentação sobre você, dizendo: como você está destruída! Como você está destruída, ó bem povoada e afamada cidade, que dominava os mares. Você e os seus moradores que atemorizavam todos que moram ali? Agora as ilhas tremem no dia da sua queda. As ilhas que estão no mar ficam assustadas com a sua ruína. Porque assim diz o Senhor Deus: quando eu fizer de você uma cidade arrasada, como as cidades que não são habitadas, quando eu fizer o abismo vir sobre você e as muitas águas a cobrirem, então farei você descer com os que descem a cova ao povo antigo. Eu a farei habitar nas partes mais baixas da terra, em lugares desertos antigos, com os que descem a cova, para que você não seja mais habitada, e criarei coisas gloriosas na terra dos viventes. Farei de você um grande espanto, e você deixará de existir. Quando a procurarem, você jamais será encontrada, diz o Senhor Deus. Essa leitura vai só até aqui, capítulo 26, mas nós vamos ver algumas notas aqui desse capítulo. Tiro é uma cidade mais poderosa da costa fenícia. Ela dominava não somente outras cidades costeiras, mas também grande parte das áreas fenícias no interior. O nome hebraico para Tiro é Tissur, que significa rocha. Construída numa ilha ao lado da costa da Fenícia, Tiro era praticamente inexpugnável por mar e por terra. Os assírios conquistaram o reino de Israel ao norte, mas foram forçados a se retirar de seu cerco de Tiro após 5 anos de esforços. As relações entre Israel e Tiro foram frequentemente cordiais. Tiro, a potência preeminentemente marítima do mundo antigo, juntou-se a Judá na revolta contra o Império Babilônico. Depois que Nabucodonosor derrubou Jerusalém, ele cercou Tiro por 13 anos, mas não obteve sucesso em sua campanha para conquistar a fortaleza rochosa ao largo da praia. No 4º século a.C., Alexandre construiu um dique de pedra
madeira e entulho de 800 metros de distância por 60 metros de largura do continente à ilha. Desse modo, Tiro foi finalmente conquistada, cumprindo assim a profecia que nós acabamos de ler agora em Ezequiel. Muito bem, amados, então o Senhor falou, o Senhor cumpriu, né? Todas as suas promessas aqui, todas as suas profecias foram cumpridas. Para que eles soubessem que Ele é o Senhor. Né? É isso aí. Tirou proveito de alguma coisa? Com certeza, eu creio que sim. Nunca voltamos vazio quando vamos à palavra do Senhor. Né? Que essas palavras possam trazer luz para nós. Amém? Jesus é o Senhor e até amanhã, se Deus quiser. Fiquem com a Lene que está trazendo para vocês aí Salmos, Provérbios, e a gente já está no finalzinho de Hebreus, tá bom? Não perca. Bom dia, irmãs. Bom dia, irmã Vera. Mais um dia de leitura bíblica, graças a Deus. Hoje, 12 de novembro de 2025. Ainda ontem a irmã Vera estava falando que é muito bom ler a Bíblia, né, com outras pessoas. Eu também acho. A gente aprende muito mais, a gente sai da leitura mais constituída da palavra. O que a irmã compartilha, a gente também compartilha. Muitas vezes a gente está lendo, a gente distrai um pouco e passa por cima daquela palavra, já a irmã está atenta, já compartilha e você ouve. E da mesma forma, né, eu posso compartilhar um assunto que a irmã não viu, e ler a Bíblia em grupo é bem melhor. A gente lia só, mas sem comparação. Ler a Bíblia juntas com vocês é incomparavelmente melhor. Então, hoje, dando início à segunda parte da leitura, vamos ler Salmos capítulo 110, Provérbios capítulo 27, versículo 14, e a carta aos Hebreus capítulo 11, versículos 1 até o 22. Vamos ler os Salmos, que fala assim: o reino e o sacerdócio do Messias, capítulo 1. É um salmo de Davi, que fala assim: disse o Senhor ao meu Senhor, sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrada dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro do poder, dizendo: domine entre os seus inimigos, o seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, com o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás, você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá esmagar os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará a cabeça por toda a terra. No caminho beberá água na torrente e passará de cabeça erguida. Amém? Esse salmo aqui, os irmãos já profetizou para a gente que ia acontecer, né? O seu povo se apresentará voluntariamente no dia que você manifestar o seu poder. Com santos ornamentos, como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. Hoje a gente vê jovens, adolescentes pregando o evangelho voluntariamente, graças a Deus. E agora vamos ler Provérbios 27, 14. Que diz assim: se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz, logo de manhã a sua bênção soará como maldição. Vamos ler também a carta aos Hebreus, capítulo 11, do 1 ao 22, que fala assim: a natureza da fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se veem. Pois pela fé, os antigos obtiveram bons testemunhos. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível
veio a existir das coisas que não são visíveis. Agora, exemplos de fé, os primeiros heróis. Versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício mais excelente do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio da fé, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que recompensa os que buscam. 7. Pela fé, Noé, divinamente instruído a respeito de acontecimentos que ainda não se viam e sendo temente a Deus, construiu uma arca para a salvação de sua família. Assim ele condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que veio da fé. Os patriarcas, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber como herança e partiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na tenda da promessa, como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa. 10 agora. Porque Abraão aguardava a cidade que tem fundamentos, da qual Deus é o arquiteto e construtor. Pela fé também a própria Sara, apesar de não poder ter filhos e já ser idosa, recebeu poder para ser mãe, pois considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Por isso também de um só homem praticamente morto saiu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como a areia que está na praia do mar. Todos estes morreram na fé. Não obtiveram as promessas, mas viram-nas de longe e se alegraram com elas, confessando que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria. E se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar. Mas agora desejam uma pátria superior, isto é, celestial. Por isso Deus não se envergonha deles de ser chamado o seu Deus, porque lhes preparou uma cidade. Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Aquele que acolheu as promessas de Deus estava a ponto de sacrificar o seu único filho, do qual havia sido dito: a sua descendência virá por meio de Isaque. Abraão considerou que Deus era poderoso até para ressuscitar Isaque dentre os mortos, de onde também figuradamente o recebeu de volta. Pela fé, igualmente, Isaque abençoou Jacó e Esaú a respeito de coisas que ainda estavam para vir. Pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e, apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou a Deus. O 22. Pela fé, José, próximo do seu fim, fez menção do êxodo dos filhos de Israel, bem como deu ordens a respeito dos seus próprios ossos. Amém? Amanhã a gente termina esse capítulo que fala sobre a natureza da fé. Até amanhã com mais uma leitura bíblica. Bom dia. Quando a noite é mais escura, quando as trevas são mais densas, quando o mundo está mais forte e tudo está incerto,
cresce em nós a esperança, a aurora está mais perto, como sola das alturas, Jesus.